Difícil. Quais são os caminhos possíveis para Donald Trump, Pedro? Ele vai tentar achar uma saída honrosa, né? É isso que ele está procurando nesse momento. Tem alguns nós que precisam ser desvelados, né? Um deles tem um claro movimento aí. Porque do ponto de vista iraniano, para negociar, para ter a trégua, o cessar-fogo, é uma condição inexorável que haja cessar-fogo também no Líbano, onde Israel está bombardeando o Hezbollah, né? Acaba acertando não só o Hezbollah, mas, enfim, a guerra contra o Hezbollah, que é um dos proxy wars do Irã, daqueles chamados eixos da resistência. Assim como, por exemplo, também os Houthis, né, no Iêmen, que também fazem parte desse eixo, né? Ou, enfim, o Hamas, né, na Palestina. Então, são alimentados pelo Irã, né? O cérebro desses eixos, desses proxy wars, né? Ou seja, desses grupos que fazem guerra junto com o Irã, com apoio iraniano, eles, do ponto de vista de Israel, é inegociável do ponto de vista de Israel, inegociável a não combater esses proxies, sobretudo depois dos atentados terroristas que Israel sofreu há 2 anos atrás, né? E do ponto de vista dos Estados Unidos, né, os interesses são um pouco distintos, né? Porque os Estados Unidos, eles precisam dessa paz agora, mas é uma condição sine qua non, do ponto de vista iraniano, que a coisa no Líbano refresque. Então, veja, o Trump já fez um movimento agora, nesse governo Trump, para que o Líbano e Israel se encontrassem, né? Os representantes inclusive em Washington, Israel, né, aconteceu esse encontro. Um encontro, enfim, que praticamente inédito, né? Que não acontecia há tantos anos, né? Oficialmente os países estão em guerra ainda, né? Exatamente, oficialmente estão em guerras. Então, veja, ele vai tentando costurar, porque ele sabe que os preços muito altos e a eleição se aproximando, isso joga contra ele. Além disso, ele tem uma fissura na base de apoio mais fiel a ele, que é o chamado MAGA. Não o slogan MAGA, Make America Great Again, o movimento, que é o movimento, digamos, do que eles chamam nos Estados Unidos de alt-right, a nova direita americana. O MAGA, que elegeu Trump, que é a base mais fiel de Trump, nesse momento está rompendo parte do MAGA com o Trump. Por quê? O Trump foi eleito com a pauta de que não começaria novas guerras. Ele foi o presidente no primeiro mandato, ele se gaba disso, né? Eu sou o presidente americano que não começou novas guerras. E, de fato, no primeiro mandato, ele não começou novas guerras americanas. Diferente, por exemplo, do Obama, que fez a guerra no Líbano, depois na Síria, enfim. Ou do Biden, que está na guerra da Ucrânia por procuração também, uma guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. Então, Trump se fez sobre isso, criticando, inclusive, também os republicanos belicistas, da doutrina Bush, das guerras eternas no Oriente Médio. Então, quando agora ele começa essa guerra no Irã, o que a base dele tem dito é: nós sofremos um estelionato eleitoral. Ele foi na contramão do que ele pregava. Exatamente. Ele está traindo exatamente aquilo que ele disse que não iria fazer. Então, isso também racha a popularidade dele, porque não são os democratas só que estão criticando essa guerra, que é metade do país, é um país dividido. Mas, inclusive, a base mais fiel do Trump por ter uma agenda belicista, sendo um candidato anti-guerras. Pois é, deixa só para fechar essa discussão, a partir da provocação feita pelo Urian, eu vi que o Edmar fez uma sinalização concordando com o Urian a respeito das possibilidades para os Estados Unidos e a necessidade de Donald Trump entregar alguma coisa. Eu acho que quando o Urian mencionou talvez o fim de algumas sanções, você parece que concordou. Seria por aí, Edmar? Sim, eu acredito que o Irã vai negociar alguma coisa em troca de abrir o Estreito de Hormuz, né? Abrir no sentido de parar primeiro, né? Dar garantias os navios que passam por ali de não atacar, e também a questão de não cobrar taxas para navegação pelo Estreito de Hormuz, né? Então, para evitar, para voltar o Estreito de Hormuz ao que ele era, algo tem que ser oferecido em troca, porque nesse momento quem tem a posição de força na mesma negociação é o Irã, porque basicamente, mesmo que o Irã não consiga cobrar, né, ele pode impedir a passagem pelo Estreito de Hormuz
com um custo militar muito pequeno, né? Basta alguns ataques a alguns navios para que nenhuma seguradora queira operar naquela região. Basicamente, você impede a navegação, né? Fica muito restrita a navegação. Foi o que a gente viu no período da guerra, né? Nós vimos que não foram muitos navios atacados, né? Nem teve navio afundado, você teve navios atacados que teve, enfim, vítimas e tudo, mas você não precisa de um esforço militar muito grande para você impedir a navegação. O Irã sabe disso e ele vai jogar essa carta na mesa, né? Então, o que ele pode receber? Ele vai pedir alguma coisa em troca. Então, os Estados Unidos pode fazer negociar alívio de sanções, o dinheiro que está bloqueado, né? Tem muito dinheiro do Irã bloqueado, os Estados Unidos pode falar, olha, vou pagar adiantado aqui para vocês liberarem o Estreito de Hormuz, né? E eu acho que ali poderia ter algum acordo, e como eu disse, né, que deixaria, né, os Estados Unidos numa situação pior do que quando ele começou a guerra. Porque hoje em dia não há mais dúvida, né? A maioria dos analistas aponta que a guerra foi um erro estratégico, foi mal pensada, foi uma guerra induzida por interesse de Israel, que tem uma agenda totalmente diferente dos Estados Unidos, que tem um momento de um ano de eleição, um momento muito crucial do ponto de vista político para o Trump. Eu acho que foi um passo em falso muito ruim, que pode custar a maioria no Congresso e quem sabe até o próprio mandato, né? Pois é, eu quero pedir